sabia que Marcelo, lateral esquerdo, não é mais jogador do Fluminense? Pois é, cara. As últimas horas no tricolor carioca foram animadas. Ontem, sexta-feira à noite, o Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã. O jogo estava 1-0 para o Fluminense, aos 44 do segundo tempo, e aí o Marcelo ia entrar na partida. Só que ele falou alguma coisa para o Mano Menezes ali na beira do campo, que o Mano Menezes não gostou nem um pouco, muito pelo contrário, falou que ele não ia entrar mais, deu, entre aspas, um empurrãozinho no Marcelo, mandando ele sentar novamente no banco. E aí, na entrevista coletiva, o Mano Menezes revelou que não gostou do que ouviu do Marcelo naquele momento que ele estava ali passando as orientações para o lateral esquerdo. E, segundo eu apurei, o Marcelo pediu para o Mano, entre aspas, não falar mais com ele e não encostá-lo para fazer média com a torcida. O treinador ficou revoltado naquele momento. Quem viu as imagens, eu não posso botar as imagens aqui por conta de direito de transmissão, mas quem viu as imagens pôde ver um treinador revoltado e respondeu que o jogador não ia mais entrar, mandando ele sentar no banco novamente. E aí, antes mesmo da discussão, ainda tem esse detalhe. Houve um pequeno desentendimento. Inicialmente, Marcelo não havia reclamado em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar em campo nos últimos minutos da partida. Gente, vamos lá. E aí, beleza, aconteceu isso. Hoje, sábado pela manhã, teve uma reunião entre Marcelo, diretoria do Fluminense, e o contrato foi rescindido. O jogador não faz mais parte do elenco tricolor, ou seja, não é mais jogador do Fluminense, está livre no mercado. Antes de mais nada, eu quero falar que isso é uma visão minha, ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu, particularmente, eu me desapontei com o Marcelo, porque, cara, o Marcelo na lateral esquerda, acho que foi o melhor jogador que eu vi. Mentira, teve o Roberto Carlos também que eu vi jogar. Mas, enfim, é top 3 aí da posição, óbvio, de brasileiro que eu tô falando, que eu vi jogar na lateral esquerda. Só que, como pessoa, algumas atitudes dele, de fato, chamam a atenção de maneira extremamente negativa. Recentemente teve um vídeo que viralizou de um fã pedindo para tirar foto com ele, e ele falando pro fã, não encosta em mim. Teve outro vídeo, ele dando pouca atenção a uma criança, que também viralizou. Ou seja, parece não ser muito simpático. Tranquilo, até aí, assim, quem tem o Marcelo como fã fica muito triste. Para mim, tô nem aí, não vou dar moral pro Marcelo. Aí no jogo contra o Vitória, o Marcelo no meio do jogo virou para repórter da transmissão, sabe quanto é que tá o jogo do Real e do Barcelona? Pô, calma aí, cara. O cara jogando uma partida extremamente importante para o Fluminense, clube que teoricamente ele torce, o clube que ele tem um carinho enorme, que é tratado como um ídolo, ele mostrando que ele não tá nem aí pro Fluminense. E agora ele faz isso com o técnico Mano Menezes. Gosta ou não do Mano Menezes, ele é o treinador, existe uma hierarquia. O Marcelo não pode fazer isso. Mais uma bola fora do Marcelo, que está livre no mercado. Você quer no seu time? Obviamente o torcedor do Flamengo não vai querer. Mas não é só o torcedor do Flamengo que assiste ao canal Vene Casagrande. Deixe seu comentário aí. Falando de Flamengo agora, galera, bastidores da política do Flamengo lá na Gávea. Porque o Getúlio Brasil, VP do Fla Gávea, responsável aí por muitas obras da Gávea, da sede oficial do Flamengo, não foi convidado para a inauguração das novas quadras de basquete, evento que acontece nesse sábado com a presença do Marcelinho, e isso chamou atenção lá nos corredores da Gávea, muita gente falando sobre isso. Eu recebi a informação e de fato ele não foi convidado. Rodrigo Duns, que é o atual VP geral jurídico do Flamengo e também candidato da situação para a eleição de dezembro, foi o responsável aí por esse evento, tá lá fazendo o evento. E por falar em gestão, Landim deu uma entrevista ao jornal O Globo, e o presidente do Flamengo, ai meu Deus do céu, é difícil, é o tal me ajuda a te ajudar, Landim. O presidente do Flamengo culpou o calendário por resultados aquém da expectativa na temporada e também voltou a defender Marcos Braz. Sobre o calendário, ele disse o seguinte, abre aspas, a gente tenta qualificar o plantel para ter um grupo de jogadores mais ou menos do mesmo nível. É uma maneira de rodá-los. Se houver necessidade, os caras pegam e botam 14 jogos dentro da Copa América ou da data FIFA. São 38 rodadas, se referindo ao Campeonato Brasileiro. Um campeonato super competitivo. Eu qualifico o meu time e aí sou obrigado a ceder ele falou essa palavra, eu vou ter que repetir, uma porrada de jogadores.
são eles que me tiram do Campeonato Brasileiro. E ele defendeu o Marcos Braz. Gente, vamos lá. É o seguinte, ô Landim, essa desculpa pela forma como o Flamengo não disputa o Campeonato Brasileiro não cola. Porque o Flamengo está menosprezando o Campeonato Brasileiro desde 2020, ano que foi campeão pela última vez da competição, ainda com o Rogério Ceni, vocês vão se recordar. De lá para cá, o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Eu não tenho o número exato, mas não foram, sei lá, 15 rodadas, duvido. Então, não dá para o Rodolfo Landim dar uma desculpa como essa. Na verdade, o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro porque menosprezou esse ano. E não foi só o Tite que menosprezou, porque essa decisão foi da diretoria. Foi a diretoria que menosprezou. Em vários momentos, quando tinha a possibilidade de se manter na liderança, o que o Flamengo fez? Poupou. Foi assim contra o São Paulo, quando estava na liderança. Poupou contra o São Paulo vários jogadores importantes pensando na Copa do Brasil, que teoricamente é uma competição que está abaixo do Campeonato Brasileiro. Então não dá para o Rodolfo Landim vir com essa lorota de que o problema é o calendário, data FIFA. Gente, não é isso. Não é isso. Não é isso. O problema do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro é o Flamengo não valoriza a competição. E não tem valorizado há muito tempo. Então, Landim, na boa, não tente tratar o torcedor como otário, como palhaço, porque essas palavras parece que o torcedor não entende nada de Flamengo. É só você olhar como o Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Estamos na 32ª rodada e o Flamengo não é postulante ao título do Campeonato Brasileiro, mesmo com investimento de milhões, mais de 300 milhões investidos nessa temporada. É uma falta de respeito com o torcedor, Rodolfo Landim, falar isso. Na boa, assume a culpa, assume o erro. Fala, nós não desempenhamos da forma que nós gostaríamos. Peço desculpa ao torcedor, ponto. É isso. E defender o Marcos Braz, você tá de sacanagem, né, Rodolfo Landim? O Marcos Braz bateu num torcedor do Flamengo dentro de um shopping, quando na verdade ele deveria estar na Câmara dos Vereadores, porque ele também é vereador do município do Rio de Janeiro, e ele faltou esse dia. Para quê? Para ir comprar presente para a filha, como o próprio relatou. Bateu num torcedor junto com um segurança, amigo, sei lá quem é aquele cara, mordeu a virilha desse torcedor, mentiu, usou as dependências do Flamengo para dar uma entrevista coletiva mentirosa, e você me vem defender o Marcos Braz, cara. Tem seus méritos, claro que tem seus méritos. Por exemplo, o Gabigol foi parar no Flamengo graças ao Marcos Braz. Era o único dirigente que queria a contratação do jogador na ocasião. Tem vários méritos. Bastidores, ele tem vários méritos. Agora, você defendeu o Marcos Braz, que se fosse em qualquer outra empresa já teria sido demitido há muito tempo. Vide o que aconteceu em 2023. Uma temporada melancólica do Flamengo. Sobretudo, o senhor Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, Landim, na boa, que entrevista horrível que você deu para o Jornal Globo. Bola fora, mais uma vez, do atual mandatário do Flamengo, que vai se tornar CEO do Flamengo caso o Rodrigo Dunst ganhe as eleições em dezembro. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar da escalação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro, porque o Felipe Luiz fez aquilo que ele não é de costume, esboçar time na véspera de um jogo. Mas ele esboçou Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre na lateral esquerda, jogador que estava como desfalque aí e está de volta, Everton Araújo mantido no time titular na vaga do Pulgar, que está suspenso, Gerson e Arrascaeta, o meio de campo. E aí a trinca ofensiva, Gonzalo Plata, Michael e Gabigol. Eu imaginava que ele fosse começar com Alcaraz no meio de campo e tendo dois atacantes, Michael e Gabigol. Mas ele mantém o Gonzalo Plata e não bota o Alcaraz, deixa o Alcaraz como opção no banco de reserva.